Uma vendedora de flores salva um milionário de um acidente e ele a leva para sua mansão. Na manhã seguinte, ele fica paralisado ao ver o que ela fez com o seu filho de 8 anos. O sol da tarde banhava as ruas de paralelepípedos de Serra das Palmeiras, quando Ana Paula arrumava os últimos arranjos em sua pequena barraca de flores na praça central. Seus dedos ágeis dançavam entre as pétalas, ajeitando cada flor com um cuidado que ia além do profissional. Era quase maternal. Apesar de jovem, com apenas 25 anos, seus olhos castanhos carregavam uma serenidade antiga, como se entendessem segredos que apenas as plantas sabiam contar. "Bom dia, dona Jurema. Trouxe aqueles lírios que a senhora gosta", cumprimentou com um sorriso, enquanto entregava um buquê para uma de suas clientes habituais. "Menina, você tem mesmo um dom. Essas flores ficam mais bonitas na sua mão do que em qualquer outro lugar", elogiou a senhora, admirando o arranjo perfeito. Ana Paula sorriu, agradecendo com um aceno de cabeça. Comentários assim eram comuns, desde pequena. Qualquer planta que tocava parecia responder ao seu carinho. Florescendo mais vibrante e durando mais tempo que o normal, na cidade, muitos diziam que ela tinha mãos abençoadas, um talento que, ironicamente, não tinha conseguido melhorar a condição de sua avó. O pensamento fez seu sorriso diminuir. Dona Teresa estava cada vez mais fraca. Os remédios para o coração eram caros. E mesmo vendendo flores de segunda a domingo, o dinheiro que juntava mal dava para os medicamentos e a comida do mês. "Já estou indo, minha querida", sussurrou, olhando para o relógio de pulso gasto. Precisava fechar a barraca mais cedo hoje para passar na farmácia antes de voltar para casa. Enquanto guardava os últimos arranjos, o som de pneus cantando no asfalto atraiu sua atenção. Na curva que desembocava na praça, um carro preto de luxo derrapou violentamente. Ana Paula acompanhou a cena como em câmera lenta. O veículo capotou 1, 2, 3 vezes antes de parar com as rodas para cima. A poucos metros de sua barraca, o cheiro de gasolina invadiu o ar. Uma pequena chama começou a se formar embaixo do capô amassado. Sem pensar 2 vezes, Ana Paula largou tudo e correu em direção ao carro. O calor do fogo já era intenso quando ela se aproximou. Ajoelhando-se, viu um homem preso pelo cinto de segurança. Sangue escorrendo de um corte na testa. Estava desacordado. "Socorro! Alguém me ajuda!" gritou ela, tentando abrir a porta que estava completamente amassada. As chamas cresciam rapidamente, com o coração acelerado. Ana Paula esticou o braço pela janela quebrada, ignorando os cacos de vidro que cortavam sua pele. Conseguiu alcançar o botão do cinto, liberando o homem. Com um esforço sobre-humano, puxou-o pelos braços, arrastando-o para longe do veículo. Mal tinham se afastado alguns metros quando o carro explodiu em uma bola de fogo, lançando estilhaços para todos os lados. Ana Paula se jogou sobre o homem ferido, protegendo-o com seu próprio corpo. "Alguém chame uma ambulância", ela gritou, enquanto verificava os sinais vitais do desconhecido, com as mãos trêmulas. Afastou os cabelos escuros da testa dele, revelando um rosto forte e bem definido, agora pálido e marcado por um corte profundo. Parecia ter quase 40 anos. Vestia um terno caro, agora rasgado e sujo. Mesmo naquele estado, tinha uma presença imponente. "Aguente firme", sussurrou, segurando sua mão. "A ajuda já vai chegar." Os olhos do homem se abriram lentamente, revelando um tom de azul intenso. Por um momento, ele pareceu confuso, até que seu olhar encontrou o de Ana Paula. "Você me salvou?", perguntou com a voz rouca, antes que ela pudesse responder. Ele fechou os olhos novamente, voltando à inconsciência. A ambulância chegou em poucos minutos, seguida de uma viatura policial, enquanto os paramédicos cuidavam do ferido. Ana Paula explicou aos policiais o que havia acontecido. Seu vestido simples estava manchado de sangue e fuligem, e só agora ela percebia os cortes em seus braços. "Você foi muito corajosa, moça", comentou um dos policiais, enquanto uma enfermeira limpava seus ferimentos. "Sabe quem é ele?" Ana Paula balançou a cabeça. "É Bruno Albuquerque", informou o policial. Com um tom de reverência, o dono das empresas Albuquerque, o homem mais rico desta região. Ana Paula arregalou os olhos,
Todos em Serra das Palmeiras conheciam o nome Albuquerque. A família era dona da maior parte das terras e negócios da cidade, incluindo a fábrica de tecidos que empregava metade dos moradores locais. À distância, ela observou os paramédicos colocarem Bruno na ambulância. Uma mão tocou seu ombro. "Senhorita", chamou um homem de terno, que parecia ter surgido do nada. "Sou Roberto, assessor pessoal do Sr. Albuquerque. Ele está pedindo para que a senhorita o acompanhe até o hospital." Mas... "Preciso voltar para minha avó", protestou Ana Paula, lembrando-se de Dona Teresa sozinha em casa, provavelmente preocupada com sua demora. "Por favor", ele insistiu, respondeu o homem, já a guiando em direção à ambulância. "Podemos avisar sua avó. Qual o número?" Relutante, Ana Paula forneceu o contato e entrou na ambulância. Durante todo o trajeto, Bruno permaneceu inconsciente, mas sua mão segurava firmemente a dela, como se, mesmo na escuridão, soubesse quem o havia arrancado das chamas. No hospital, Ana Paula esperou na sala de espera enquanto os médicos cuidavam de Bruno. Suas próprias feridas haviam sido tratadas. Nada grave, apenas arranhões e pequenos cortes. Sua maior preocupação era com a avó. Embora Roberto tivesse garantido que ela havia sido informada e estava tranquila, 3 horas se passaram até que um médico saiu para falar com ela. "Ele está estável e pediu para vê-la", informou o doutor. "Não sofreu ferimentos graves." Graças ao seu heroísmo, Ana Paula foi conduzida a um quarto privativo. Bruno estava deitado na cama, com alguns pontos na testa e o braço direito enfaixado. Ao vê-la, seus olhos azuis se iluminaram. "Meu anjo da guarda", disse ele com um sorriso fraco. "Sente-se, por favor." Ana Paula obedeceu, desconfortável sob o olhar intenso daquele homem. "Como posso agradecer por ter salvado minha vida?", perguntou Bruno, seu tom revelando uma gratidão genuína. "Não precisa agradecer", respondeu ela, corando levemente. "Qualquer pessoa faria o mesmo." Não faria", rebateu ele, sério. "Poucas pessoas arriscariam a própria vida por um estranho." "Qual seu nome?" Ana Paula Nascimento." Bruno sorriu novamente, como se o nome lhe trouxesse alguma memória agradável. "Ana Paula, quero que venha comigo à minha casa. Preciso recompensá-la adequadamente." "Não é necessário, de verdade", ela protestou. "Só quero voltar para minha avó." "Sua avó já foi informada. Um de meus funcionários está cuidando dela neste momento", interrompeu Bruno. "Por favor, insisto. É o mínimo que posso fazer." Algo no tom dele não admitia recusa. Ana Paula assentiu, imaginando como seria a casa do homem mais rico da cidade. Nem em seus sonhos mais fantasiosos poderia prever o que aquela visita significaria para seu destino, e como as chamas daquele acidente seriam apenas o começo de uma transformação muito mais profunda em sua vida. O carro de Bruno Albuquerque serpenteava pelo caminho de pedras que levava à sua mansão. Ana Paula observava, pela janela do banco traseiro, as enormes árvores centenárias que ladeavam a estrada particular. Depois de receber alta do hospital, Bruno havia insistido para que ela o acompanhasse. E agora, sentada no luxuoso veículo conduzido por um motorista de uniforme, ela se sentia deslocada em suas roupas simples, ainda com manchas do acidente. "Chegamos", anunciou Bruno. Quando o carro parou diante de uma construção impressionante, Ana Paula não conseguiu conter o suspiro de admiração. A mansão Albuquerque era ainda mais imponente do que os boatos sugeriam. Uma construção em estilo colonial, com colunas majestosas e amplas varandas. Jardins que um dia deviam ter sido exuberantes cercavam a propriedade, embora agora parecessem abandonados, com canteiros vazios e roseiras secas. "É linda", murmurou ela, enquanto o motorista abria sua porta. "Era mais bonita quando minha esposa cuidava dos jardins", comentou Bruno, com um toque de melancolia na voz. "Silvia tinha o mesmo dom que você parece ter com as plantas." Ana Paula sentiu uma pontada de tristeza ao perceber que ele falava da esposa no passado. Os rumores na cidade mencionavam que o poderoso Bruno Albuquerque havia ficado viúvo alguns anos atrás, mas ela nunca prestara muita atenção a fofocas. Ao entrarem no hall principal, foram recebidos por uma senhora de cabelos grisalhos e postura austera, vestida com um uniforme impecável.
Dona Francisca, esta é Ana Paula Nascimento. Ela salvou minha vida hoje, apresentou Bruno. Por favor, prepare o quarto de hóspedes. Ana Paula passará a noite aqui. O quê? Não posso ficar, protestou Ana Paula, alarmada. Minha avó está sozinha e tenho que abrir a barraca amanhã cedo. Sua avó está sendo cuidada por minha enfermeira particular, respondeu Bruno com firmeza. E quanto à sua barraca, Roberto já providenciou para que seja montada amanhã. Com ou sem você, precisa descansar depois do que passou hoje. Antes que pudesse protestar novamente, Ana Paula foi interrompida pelo som suave de passos descendo a escadaria principal. Um menino de aproximadamente 8 anos apareceu, olhando timidamente para os recém-chegados. Tinha os mesmos olhos azuis intensos de Bruno. Mas seu olhar carregava uma tristeza que parecia deslocada em alguém tão jovem. Miguel, chamou Bruno, seu tom suavizando instantaneamente. Venha conhecer a senhorita Ana Paula. O menino se aproximou cautelosamente, sem dizer uma palavra. Estendeu a mão pequena para Ana Paula, que a apertou gentilmente. Olá, Miguel, cumprimentou ela, ajoelhando-se para ficar na altura dele. É um prazer te conhecer. O menino apenas assentiu, sem emitir nenhum som. Seus olhos curiosos examinavam Ana Paula com intensidade, como se tentasse memorizar cada detalhe de seu rosto. Miguel não fala desde o acidente de sua mãe, explicou Bruno em voz baixa. 3 anos já. Ana Paula sentiu seu coração apertar. Imaginou a dor daquele garotinho, preso em seu silêncio, carregando um peso que crianças não deveriam conhecer. Bem, às vezes não precisamos de palavras, respondeu ela, sorrindo para Miguel. Eu trabalho com flores. Sabia! Elas também não falam, mas conseguem dizer muitas coisas. Por um breve momento, ela viu um lampejo de interesse nos olhos do menino. Ele apontou para a janela, na direção dos jardins abandonados. Acredito que Miguel quer mostrar à senhorita os jardins que sua mãe cuidava, traduziu Dona Francisca, com um raro sorriso nos lábios finos. Era o lugar favorito dele. Talvez amanhã, filho, interveio Bruno. Já está tarde, e a senhorita Ana Paula precisa descansar. Miguel baixou o olhar, visivelmente desapontado. Ana Paula sentiu uma conexão imediata com aquela pequena alma silenciosa. Eu adoraria ver os jardins amanhã. Miguel, prometeu ela. Podemos ir logo cedo, que tal? O rosto do menino se iluminou, e ele assentiu vigorosamente antes de subir as escadas correndo. Impressionante, comentou Bruno, observando o filho se afastar. Miguel raramente demonstra interesse por estranhos. Na verdade, ele evita contato com quase todo mundo, exceto eu e Dona Francisca. Durante o jantar servido na enorme sala de refeições, Ana Paula sentiu-se desconfortável com tanto luxo. Talheres de prata, porcelana fina e cristais que refletiam a luz dos candelabros. Comeu pouco, consciente dos olhares discretos dos empregados e da presença imponente de Bruno à cabeceira da mesa. Sua avó está bem, informou Bruno, quebrando o silêncio. Falei com minha enfermeira há pouco. Ela disse que Dona Teresa tomou os remédios e está descansando tranquila. Obrigada, respondeu Ana Paula, aliviada. O senhor não precisava fazer tudo isso. Por favor, me chame de Bruno. E sim, eu precisava. Você arriscou sua vida por mim hoje. Após o jantar, Dona Francisca conduziu Ana Paula pelo corredor principal até o quarto de hóspedes. No caminho, ela parou involuntariamente diante de um retrato na parede. Uma mulher elegante de cabelos castanhos e olhos verdes, com um sorriso sereno, sentada em um banco de jardim cercada por rosas. Era a senhora Silvia, informou a governanta, notando seu interesse. Faleceu há 3 anos, em um acidente de carro. Ana Paula sentiu um estranho aperto no peito ao olhar para aquele rosto. Havia algo inexplicavelmente familiar nele, como um eco distante de alguma memória que não conseguia alcançar. Ela era muito bonita, comentou, incapaz de desviar o olhar do retrato. Sim, e bondosa também, acrescentou Dona Francisca com um suspiro. Esta casa nunca mais foi a mesma depois que ela partiu, especialmente o pequeno Miguel. Estava no carro quando aconteceu, sabe? Foi o único sobrevivente. Desde então, não disse uma palavra sequer. No quarto luxuoso designado para ela,
Ana Paula encontrou roupas limpas sobre a cama. Simples, mas de qualidade muito superior às suas. Após um banho na banheira espaçosa, ela se aproximou da janela, que oferecia uma vista para os jardins agora banhados pelo luar. Era estranho como se sentia conectada àquele lugar, como se já tivesse estado ali antes. E mais estranho ainda era a sensação que teve ao ver o retrato de Sylvia Albuquerque. Não apenas uma sensação de familiaridade, mas quase de reconhecimento. Deitada na cama macia, Ana Paula demorou a adormecer. Sua mente repassando os eventos extraordinários daquele dia, de vendedora de flores na praça, a hóspede na mansão mais imponente da cidade. Parecia o enredo de um conto de fadas, mas havia algo mais profundo naquela história. Algo que ela ainda não conseguia compreender. Na manhã seguinte, foi acordada por leves batidas na porta. Dona Francisca entrou, trazendo uma bandeja com café da manhã. O senhor Bruno pede que desça quando estiver pronta. Ele a aguarda no escritório, informou a governanta, ajeitando as cortinas para deixar entrar a luz do sol. Ana Paula se vestiu rapidamente e desceu as escadas, tentando se orientar na enorme casa. Ao passar por uma porta de vidro que dava para os fundos da propriedade, algo chamou sua atenção. O som de risos infantis vindos do jardim. Intrigada, ela mudou de direção e saiu para a área externa. O que viu fez seu coração saltar. Miguel, o menino silencioso da noite anterior, corria entre os canteiros abandonados, rindo abertamente enquanto perseguia uma borboleta. Miguel! Chamou ela surpresa. O menino parou e se virou, seu sorriso diminuindo um pouco, mas não desaparecendo completamente. Correu até ela e pegou sua mão, puxando-a em direção às roseiras secas. Você quer me mostrar algo? Perguntou Ana Paula. Deixando-se guiar, Miguel assentiu vigorosamente e apontou para um pequeno broto verde que surgia em meio aos galhos ressecados. Uma única rosa tentando renascer em meio à desolação. É um milagre, sussurrou Ana Paula, ajoelhando-se para examinar o broto. Essa roseira está tentando voltar à vida. O primeiro milagre que vejo nesta casa em 3 anos. Disse uma voz atrás dela. Ana Paula se virou e encontrou Bruno parado na entrada do jardim, observando a cena com uma expressão que misturava espanto e emoção. Seus olhos iam do filho sorridente para a jovem ajoelhada junto à roseira. 2 imagens que não via há muito tempo. O sorriso de Miguel e as rosas de Sylvia tentando florescer novamente. A expressão no rosto de Bruno era de puro assombro. O empresário se aproximou devagar, como se temesse que aquela cena pudesse se desfazer como uma miragem. Seu filho sorrindo e as roseiras de Sylvia mostrando sinais de vida. Tudo isso na presença daquela estranha que surgira em sua vida de maneira tão repentina. Ele não sorria assim desde... Bruno não completou a frase, sua voz embargada pela emoção. Ana Paula sentiu o peso daquelas palavras não ditas. Levantou-se, sacudindo a terra das mãos. As plantas são teimosas, comentou ela com um sorriso gentil. Mesmo quando parecem mortas, guardam vida dentro delas. Só precisam de um pouco de cuidado para voltar. Miguel puxou a barra da blusa de Ana Paula, apontando insistentemente para outras roseiras. Seus olhos suplicavam para que ela as examinasse também. Quer que eu veja se consigo salvar as outras? Perguntou Ana Paula, e o menino assentiu com entusiasmo. Bruno observava a interação, fascinado pela facilidade com que aquela jovem simples se comunicava com seu filho sem palavras. Uma ideia começou a se formar em sua mente. Ana Paula, chamou ele decidido. Gostaria de lhe fazer uma proposta. Ela o encarou, surpresa. Quero contratá-la para cuidar do jardim e fazer companhia a Miguel. Mas tenho minha barraca de flores e minha avó, hesitou Ana Paula. Pagarei 3 vezes mais do que você ganha vendendo flores, garantiu Bruno. E posso providenciar cuidados para sua avó, com enfermeira em tempo integral. Você poderia visitar Dona Teresa nos fins de semana e folgas. A proposta era tentadora demais para recusar. Ana Paula olhou para Miguel, que a observava com olhos esperançosos, e então para o jardim abandonado, que parecia implorar por seus cuidados. Tudo bem, concordou finalmente. Mas preciso ir para casa hoje, explicar tudo para minha avó e pegar minhas coisas. Bruno sorriu satisfeito. Roberto a levará e ajudará com a mudança, naquela tarde. Quando Ana Paula chegou em casa,
encontrou a avó mais pálida e fraca do que nunca. Mesmo com os cuidados da enfermeira enviada por Bruno, Dona Teresa estava sentada na velha poltrona da sala, um xale cobrindo seus ombros ossudos. Vovó, preciso contar uma coisa importante, começou Ana Paula. Ajoelhando-se ao lado da idosa, explicou sobre o acidente, o convite de Bruno e a proposta de trabalho. A expressão de Dona Teresa se transformou em uma mistura de alívio e tristeza. Talvez seja a hora certa, murmurou a avó, mais para si mesma do que para Ana Paula. Hora certa para quê, vovó? A idosa segurou as mãos da neta entre as suas, trêmulas e enrugadas. Ana Paula, há algo que eu deveria ter lhe contado há muito tempo, confessou com voz fraca. Você não é minha neta de sangue. O mundo pareceu congelar ao redor de Ana Paula. O quê? Eu a adotei quando você era apenas um bebê, continuou Dona Teresa, lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado. Sua mãe biológica era Helena Prado, uma moça que trabalhava na mansão dos Albuquerque. Ana Paula sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Na mansão Albuquerque, mas... por quê? O que aconteceu com ela? Helena fugiu grávida, há 25 anos. Apareceu na minha porta uma noite de tempestade. Apavorada, pedindo ajuda, 2 semanas depois de dar à luz, teve uma febre terrível e não resistiu, explicou a idosa entre soluços. Antes de morrer, fez-me prometer que cuidaria de você e nunca a levaria de volta àquela mansão. Ana Paula tentava absorver o impacto daquela revelação, 25 anos atrás. Sua mãe biológica havia fugido da mansão Albuquerque, apavorada o suficiente para nunca mais voltar. E agora, como por um capricho do destino, ela estava prestes a se mudar para lá. Por que ela fugiu, vovó? Quem era meu pai? Dona Teresa balançou a cabeça. Helena nunca me contou todos os detalhes. Só dizia que havia gente perigosa naquela casa. Pessoas com muito poder que a queriam longe. Quanto ao seu pai, ela nunca revelou seu nome. Apenas disse que ele não sabia de sua existência. A idosa tossiu violentamente, levando a mão ao peito. Ana Paula correu para buscar água e os remédios. Não devia ter escondido isso de você por tanto tempo, lamentou Dona Teresa após se acalmar. Mas temia que a verdade a levasse para aquele lugar, exatamente como está acontecendo agora. Não preciso ir, vovó. Posso recusar o emprego, sugeriu Ana Paula, alarmada com o estado da avó. Não, minha filha. Talvez seja o destino. Helena dizia que havia coisas boas naquela casa também. Pessoas boas. E agora você tem uma chance de descobrir a verdade sobre suas origens. Dona Teresa apertou as mãos de Ana Paula. Só prometa que terá cuidado. Há segredos poderosos enterrados naquela mansão. Naquela noite, Ana Paula não conseguiu dormir. Sua cabeça girava com as revelações do dia, tentando conectar os pontos entre seu passado recém-descoberto e os estranhos acontecimentos que a levaram à mansão Albuquerque. A sensação de familiaridade que sentira ao ver o retrato de Silvia fazia ainda menos sentido agora. Se sua mãe trabalhara lá 25 anos atrás, Silvia provavelmente nem fazia parte da família naquela época. Na manhã seguinte, com poucas malas contendo seus pertences simples, Ana Paula se despediu da avó, prometendo visitá-la regularmente, deixou-a aos cuidados da enfermeira contratada por Bruno, que garantiu que a idosa receberia o melhor tratamento possível. Quando chegou à mansão, foi recebida por Miguel, que correu para abraçar suas pernas assim que ela desceu do carro. O menino parecia genuinamente feliz com seu retorno. Como se fossem amigos de longa data em vez de conhecidos de apenas 2 dias, Bruno a aguardava no hall de entrada, ao lado de Dona Francisca. Bem-vinda, disse ele com um sorriso caloroso. Miguel não parou de perguntar quando você voltaria. Ana Paula ergueu uma sobrancelha, confusa. Perguntar? Pensei que ele não falasse. Oh, ele tem seus modos de se comunicar, explicou Bruno. Desenhos, principalmente, passou o dia desenhando você no jardim. Ana Paula sorriu, comovida. Tinha uma conexão natural com o menino silencioso. Algo que não conseguia explicar. Dona Francisca a conduziu até o quarto que seria seu, mais simples que o de hóspedes. Mas ainda assim luxuoso demais para alguém acostumada à modesta casa que dividia com a avó. Seus aposentos ficam na ala leste, explicou a governanta.
É onde ficavam os quartos dos funcionários mais importantes da casa. O da governanta. O meu. Fica logo no final do corredor. Dona Francisca. Chamou Ana Paula hesitante. A senhora trabalha aqui há muito tempo. Quase 40 anos, menina. Vi o senhor Bruno crescer. E agora vejo o pequeno Miguel. Ana Paula respirou fundo, reunindo coragem. Por acaso, a senhora conheceu uma mulher chamada Helena Prado. Ela trabalhava aqui há uns 25 anos. A expressão de Dona Francisca mudou instantaneamente. Seus olhos se arregalaram por um segundo, antes de recuperar a compostura característica. Helena Prado, repetiu a governanta, como se testasse o som daquele nome. Sim, lembro-me dela. Era uma das camareiras. Por que pergunta? Ana Paula hesitou. Não estava pronta para revelar toda a verdade. Minha avó a mencionou. Acho que elas eram amigas. Dona Francisca a estudou por um momento, como se avaliasse o peso daquela informação. Helena saiu daqui há muitos anos. De forma repentina houve complicações. Antes que Ana Paula pudesse perguntar mais, foram interrompidas por um barulho de motor na entrada da mansão. Pela janela, viram um carro elegante estacionar, e dele descer uma mulher de aproximadamente 40 anos, vestida com um tailleur impecável e óculos escuros de grife. Regina Albuquerque, anunciou Dona Francisca, com um tom que Ana Paula não conseguiu decifrar. A irmã mais velha do Sr. Bruno, e também a administradora das empresas da família. Ana Paula observou a mulher entrar na mansão como se fosse sua proprietária. Exalando uma aura de autoridade e elegância calculada. Sugiro que tome cuidado com o que diz ao redor dela, aconselhou a governanta em voz baixa. Ai, senhora, Regina não gosta de intrusões em sua rotina. Aquela advertência silenciosa fez Ana Paula se perguntar se Regina teria alguma conexão com a fuga apavorada de sua mãe biológica. Tantos anos atrás, de repente, o novo emprego na mansão Albuquerque parecia muito mais complexo do que simplesmente cuidar de um jardim abandonado e fazer companhia a um menino mudo. Ana Paula passou seus primeiros dias na mansão, dividida entre cuidar do jardim e fazer companhia a Miguel. O menino a seguia como uma sombra, observando cada movimento enquanto ela removia ervas daninhas, podava galhos secos e revitalizava o solo ressecado. Para sua surpresa, várias roseiras que pareciam mortas começaram a mostrar sinais de vida sob seus cuidados. É como se estivessem apenas esperando por você, comentou Bruno certa tarde. Enquanto observava Ana Paula e Miguel trabalhando juntos, era verdade. O jardim parecia responder ao toque dela de uma forma quase mágica. Brotos surgiam onde antes só havia galhos ressequidos, e as primeiras flores começavam a desabrochar timidamente, trazendo cor ao que antes era apenas um espaço abandonado. Regina Albuquerque, no entanto, não escondia seu desagrado com a presença da nova funcionária. Ana Paula a pegava frequentemente observando-a da janela do escritório, com uma expressão que misturava desconfiança e irritação. Nas poucas vezes em que se cruzavam pelos corredores da mansão, a irmã de Bruno mal lhe dirigia a palavra, limitando-se a acenos secos de cabeça. Não leve para o lado pessoal, aconselhou Dona Francisca, quando Ana Paula mencionou o comportamento de Regina. Ela é assim com todos os funcionários novos, especialmente os que se aproximam demais do Sr. Bruno ou do menino. Mas Ana Paula suspeitava que havia algo mais naquela hostilidade. A maneira como Regina a estudava, como se tentasse encontrar algo familiar em seu rosto, deixava-a inquieta. Uma semana após sua chegada, Ana Paula recebeu a notícia que temia. Dona Teresa havia piorado significativamente. Bruno ofereceu seu carro e motorista para levá-la imediatamente ao hospital onde a avó estava internada. Quando chegou ao quarto, o médico já havia comunicado o inevitável. Era questão de horas. Ana Paula se sentou ao lado do leito, segurando a mão frágil da idosa que a criara com tanto amor. Minha filha, sussurrou Dona Teresa com a voz fraca. Você encontrou algo sobre sua mãe? Ainda não, vovó, respondeu Ana Paula, as lágrimas embaçando sua visão. Mas vou descobrir, prometo. No meu guarda-roupa, envelope marrom, murmurou a idosa com dificuldade. Helena deixou para você. Se um dia perguntasse. Ana Paula apertou a mão da avó. O que tem nesse envelope, vovó?
Mas Dona Teresa já havia fechado os olhos. Sua respiração cada vez mais superficial. 3 horas depois, ela partiu pacificamente, deixando Ana Paula sozinha no mundo. Ou assim ela pensava. Após o modesto funeral, Ana Paula voltou à pequena casa onde crescera para recolher os últimos pertences e encontrar o misterioso envelope no fundo do velho guarda-roupa de madeira. Atrás de uma pilha de cobertores, estava um envelope marrom desbotado pelo tempo, selado com cera vermelha. Com mãos trêmulas, ela o abriu. Dentro havia uma carta amarelada, uma pequena chave de metal e uma fotografia antiga. A foto mostrava uma jovem de aproximadamente 20 anos, com cabelos castanhos e olhos verdes vibrantes. Sorrindo timidamente para a câmera, estava em pé, próxima a uma roseira em flor, facilmente reconhecível como parte dos jardins da mansão Albuquerque. Helena, sussurrou Ana Paula, tocando o rosto da mãe que nunca conhecera. A carta, escrita em uma caligrafia delicada, dizia: Para minha filha, se você está lendo isto, significa que finalmente chegou o momento da verdade. Não sei como será sua vida quando descobrir estas palavras, mas espero que tenha sido feliz e amada sob os cuidados de Teresa. Fugi da mansão Albuquerque para protegê-la, meu amor. Há pessoas poderosas lá que não ficariam felizes com sua existência. Mas também deixei para trás pessoas boas, que não mereciam meu silêncio. A chave que acompanha esta carta abre uma pequena caixa escondida no assoalho do meu antigo quarto. Procure Francisca. Se ela ainda estiver lá, ela saberá guiá-la. Se julgar que é seguro, talvez um dia você encontre seu caminho de volta àquela casa. E espero que seja em tempos melhores. Lembre-se, nem tudo que brilha é ouro, e nem tudo que parece morto perdeu a capacidade de florescer novamente. Com amor eterno, Helena Prado. Ana Paula releu a carta várias vezes, tentando extrair mais significado daquelas palavras enigmáticas. Quem eram as pessoas poderosas que sua mãe temia? E quem era seu pai? A carta não mencionava nenhum nome, nenhuma pista concreta. De volta à mansão, Ana Paula encontrou a casa empolvorosa. Regina havia organizado um jantar de negócios importante, e todos os funcionários corriam para preparar tudo a tempo. Aproveitando a distração geral, ela procurou Dona Francisca, encontrando-a finalmente na lavanderia, supervisionando a passagem das toalhas de mesa. Preciso falar com a senhora, disse Ana Paula em voz baixa. Em particular, a governanta percebeu a urgência em seu tom e a levou para um pequeno depósito nos fundos da cozinha. O que foi, menina? Parece que viu um fantasma. Ana Paula mostrou a foto de Helena. Esta era minha mãe. Os olhos de Dona Francisca se arregalaram e ela levou a mão à boca, suprimindo uma exclamação. Helena, mas então você é sua filha, confirmou Ana Paula. Ela me deixou esta chave e disse que a senhora saberia onde fica o quarto que ela ocupava. A governanta olhou para a porta fechada, como se temesse que alguém pudesse ouvir. Deveria ter percebido antes, os mesmos olhos, o mesmo jeito com as plantas. Dona Francisca respirou fundo. O quarto de Helena ficava no final do corredor leste. Depois do meu, agora é usado como depósito de objetos antigos. A senhora, Regina, ordenou que fosse esvaziado depois que Helena partiu. Mas consegui salvar algumas coisas. Por que minha mãe teve que fugir? Perguntou Ana Paula, segurando firme a chave em sua mão. Dona Francisca balançou a cabeça. Não sei todos os detalhes. Helena era reservada, mesmo comigo. Mas houve brigas, discussões acaloradas. Ela estava grávida e apavorada. A governanta hesitou. A família Albuquerque sempre teve seus segredos, menina, e Regina sempre foi, implacável quando se trata de proteger o nome da família. Aquela noite, enquanto o jantar de negócios acontecia no andar de baixo, Ana Paula esperou que todos estivessem ocupados para se esgueirar até o antigo quarto de sua mãe. O cômodo estava cheio de móveis cobertos por lençóis brancos e caixas empoeiradas, como se alguém tivesse tentado apagar qualquer vestígio de quem um dia vivera ali. Seguindo as instruções de Dona Francisca, ela encontrou um ponto específico no assoalho, sob uma velha cômoda, após mover o móvel com dificuldade. Viu uma pequena fresta entre as tábuas do piso. Com a chave, conseguiu levantar uma delas, revelando um compartimento escondido. Dentro havia uma caixa de madeira entalhada.
Ana Paula a abriu com mãos trêmulas, encontrando um diário, algumas cartas amareladas e um medalhão de prata com as iniciais HP gravadas. Enquanto folheava rapidamente o diário, seus olhos captaram menções a R e conflitos crescentes. Helena escrevia de forma enigmática, como se temesse que seus escritos fossem descobertos. Havia várias referências a uma pessoa que ela chamava apenas de ele, alguém por quem nutria sentimentos profundos, mas que parecia inalcançável. Um ruído no corredor fez Ana Paula congelar, rapidamente. Guardou o diário e o medalhão em sua bolsa, recolocou a caixa no esconderijo e ajeitou a tábua do assoalho. Mal teve tempo de empurrar a cômoda de volta ao lugar quando a porta se abriu. Regina Albuquerque estava parada na entrada, seus olhos frios analisando a cena, procurando algo específico. Perguntou com voz cortante. Ana Paula sentiu o sangue gelar nas veias. Perdão, senhora Regina. Dona Francisca me pediu para procurar algumas toalhas antigas para o jardim. Improvisou, mostrando um pano que pegara às pressas de uma pilha próxima. Regina entrou no quarto, seus saltos altos ecoando no assoalho de madeira. Parou perigosamente perto do esconderijo. Curioso, comentou ela, sem tirar os olhos de Ana Paula. Desde que chegou, tenho a sensação de que já nos conhecemos. Você me lembra alguém. Deve ser coincidência, respondeu Ana Paula, tentando manter a voz firme. Nasci e cresci no outro lado da cidade. Nunca frequentei os mesmos círculos que a senhora. Regina sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Sabe, Ana Paula, gosto de saber tudo sobre as pessoas que trabalham para minha família, especialmente aquelas que parecem conquistar tão rapidamente a confiança de meu irmão e meu sobrinho. Era uma ameaça velada. E Ana Paula sentiu isso claramente. Não tenho nada a esconder, senhora. Todos temos segredos, rebateu Regina. A questão é quão perigosos eles podem ser. Com um último olhar penetrante, Regina se retirou, deixando para trás uma Ana Paula trêmula e com a certeza de que acabara de conhecer a pessoa poderosa que sua mãe tanto temia. Durante 3 dias, Ana Paula evitou Regina como quem evita uma cobra venenosa. Concentrou-se em seu trabalho no jardim, onde se sentia segura sob o céu aberto, longe dos corredores sombrios, onde segredos pareciam sussurrar das paredes. Nas poucas vezes em que se cruzaram, trocaram apenas cumprimentos formais. Mas Ana Paula sentia o olhar penetrante da mulher seguindo-a, estudando cada movimento seu. À noite, trancada em seu quarto, ela lia o diário de Helena aos poucos. A caligrafia de sua mãe era delicada, mas apressada em alguns trechos, como se escrevesse com medo ou urgência. Muitas páginas eram dedicadas ao jardim. Helena havia sido ajudante da jardineira antes de se tornar camareira. E Ana Paula sorriu ao perceber que compartilhavam o mesmo amor pelas plantas. Numa tarde particularmente quente, enquanto Miguel brincava nas proximidades desenhando as flores recém-desabrochadas, Dona Francisca apareceu no jardim com uma bandeja de limonada fresca, olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhas, e sentou-se ao lado de Ana Paula no banco de pedra. Encontrou o que procurava naquele quarto. Perguntou em voz baixa. Ana Paula assentiu. O diário da minha mãe. Estou lendo aos poucos, mas ela escreve de forma enigmática, com códigos e iniciais. Tenho medo de estar perdendo algo importante. A governanta suspirou, olhando para Miguel que estava absorto em seus desenhos. Alheio à conversa, Helena era muito cautelosa. Sabia que estava em perigo. Dona Francisca hesitou, como se ponderasse quanto podia revelar. Antes de você chegar, prometi a mim mesma que nunca mais me envolveria nos assuntos da família, além do necessário. Já vi coisas demais nesta casa. Por favor, suplicou Ana Paula, segurando a mão enrugada da governanta. Preciso entender por que minha mãe fugiu, porque tinha tanto medo. Os olhos da idosa se encheram de lágrimas contidas. Semanas antes de Helena desaparecer, a senhora, Silvia, esposa do senhor Bruno, tinha começado a notar irregularidades nos relatórios financeiros das empresas. Silvia, mas pensei que ela tivesse morrido há apenas 3 anos. Não estou falando da Silvia que você conhece dos retratos. Estou falando da primeira Silvia, a mãe do senhor, Bruno, explicou Dona Francisca. Ela dirigia as empresas junto com o marido. Regina era jovem na época, recém-formada em administração.
e começava a assumir responsabilidades nos negócios. Ana Paula tentava reorganizar a cronologia em sua mente. Então Regina já estava envolvida com as empresas quando minha mãe trabalhava aqui. Sim, e Helena era muito próxima da senhora Silvia, a avó, não a esposa do Sr. Bruno. Suspeito que Silvia confiava em Helena. Talvez tenha compartilhado suas desconfianças. Dona Francisca abaixou ainda mais a voz. 1 mês depois que Helena fugiu, a senhora Silvia morreu subitamente. Ataque cardíaco, disseram, mas nunca tinha apresentado problemas de coração antes. Um arrepio percorreu a espinha de Ana Paula. Está sugerindo que... Não estou sugerindo nada, interrompeu a governanta, repentinamente alarmada com o rumo da conversa. Só estou compartilhando fatos que podem esclarecer por que sua mãe temia tanto por sua segurança. E a Silvia mais recente, a esposa de Bruno. Ela era diferente, gentil, como a primeira Silvia, adorava este jardim. Os olhos da governanta se voltaram para Miguel. Na noite do acidente, ela estava saindo para encontrar alguém. Parecia agitada, determinada. Levou Miguel porque o menino estava com febre e não queria deixá-lo. O carro capotou numa curva a poucos quilômetros daqui. O que houve com o carro? Perguntou Ana Paula, sentindo que tocava num ponto crucial. Falha nos freios, disseram. Mas Dona Francisca se calou abruptamente quando percebeu Miguel se aproximando com um desenho nas mãos. O menino entregou o papel a Ana Paula com um sorriso tímido. Era um desenho dela entre as roseiras, com cores vibrantes e detalhes surpreendentes para uma criança de 8 anos. É lindo, Miguel, exclamou ela genuinamente impressionada. Você tem muito talento. Miguel corou de prazer e correu de volta para buscar mais papéis e lápis. Silvia estava investigando algo antes do acidente, insistiu Ana Paula. Aproveitando que o menino se afastara, Dona Francisca assentiu gravemente. Ela havia encontrado indícios de grandes desvios de dinheiro nas empresas. Milhões que simplesmente desapareciam em transações falsas. Na noite do acidente, ela saía para se encontrar com o contador-chefe, que tinha prometido entregar documentos comprovando as fraudes. E quem ela suspeitava que estava por trás dos desvios? Antes que a governanta pudesse responder, uma voz cortante interrompeu a conversa. Que reunião interessante temos aqui. Regina Albuquerque estava parada a poucos metros, usando um elegante vestido claro que contrastava com sua expressão sombria. Ana Paula não conseguiu decifrar quanto da conversa ela teria ouvido. Dona Francisca, creio que a despensa precisa de organização antes do jantar, disse Regina em tom que não admitia questionamentos. A governanta se levantou imediatamente. Com licença, murmurou, afastando-se apressada. Regina se aproximou, observando criticamente as roseiras que Ana Paula havia revitalizado. Impressionante, comentou. Silvia ficaria encantada. Ela amava essas flores mais que tudo. Seu tom continha uma nota de desprezo mal disfarçado. Eram as favoritas dela? Perguntou Ana Paula, tentando soar casual. Certamente, especialmente as rosas vermelhas, embora ela sonhasse em criar rosas azuis. Regina riu sem humor. Uma bobagem, claro. Rosas azuis não existem naturalmente. Na verdade, respondeu Ana Paula, sem conseguir esconder seu entusiasmo pelo assunto. É possível criar rosas com tonalidade azulada através de enxertos específicos e condições controladas de solo. Regina ergueu uma sobrancelha perfeita. Mesmo que fascinante, talvez você devesse tentar. Já comecei, revelou Ana Paula, indicando uma área isolada do jardim onde trabalhava em seu experimento. Trago mudas especiais da minha antiga barraca. Se der certo, teremos as primeiras rosas azuis de Serra das Palmeiras florescendo aqui. Um brilho estranho passou pelos olhos de Regina. Criar algo impossível, um desafio e tanto. Ela se aproximou mais, baixando a voz. Sabe, Ana Paula, admiro sua dedicação. Mas me pergunto por que uma simples vendedora de flores se importaria tanto em recriar o jardim de uma mulher que nunca conheceu. O Sr. Bruno me contratou para isso, respondeu Ana Paula, sustentando o olhar da mulher. Bruno sempre foi sentimental demais, comentou Regina com desdém. Não percebe quando está sendo manipulado. Ana Paula sentiu o sangue subir ao rosto. Não estou manipulando ninguém, só faço meu trabalho. Naturalmente, sorriu Regina.
um sorriso gelado que não alcançava seus olhos. Apenas um conselho amigável. Cuidado com o que desenterrar neste jardim. Algumas coisas são melhor deixadas sob a terra. Com essas palavras enigmáticas, Regina se afastou, deixando Ana Paula perturbada. A ameaça nas entrelinhas era clara como cristal. Olhando para Miguel, que desenhava pacificamente sob a sombra de uma árvore, Ana Paula sentiu um renovado senso de urgência. Não estava mais apenas buscando respostas sobre seu próprio passado. Havia algo muito maior em jogo. Naquela noite, enquanto todos dormiam, Ana Paula continuou a leitura do diário. Em uma página datada de poucos dias antes da fuga de Helena, encontrou uma entrada que fez seu coração disparar. S. Me mostrou os documentos hoje. Os números não mentem. Milhões desviados sistematicamente ao longo de anos. S. Vai confrontar R. Mas tenho medo do que pode acontecer. Ela não é alguém que aceita ser desafiada. Quanto a mim e meu bebê, preciso proteger nossa vida a todo custo. Se algo acontecer a S, ele precisa saber a verdade. Ana Paula releu a passagem várias vezes. Quem era ele a quem Helena se referia? Seu pai? Ou outra pessoa que deveria ser informada sobre as suspeitas de fraude? As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas o quadro completo ainda estava obscuro. Uma coisa, porém, tornava-se cada vez mais clara. Regina Albuquerque tinha muito a esconder e não hesitaria em silenciar qualquer um que ameaçasse expor seus segredos, como fizera com a primeira Sílvia. Possivelmente com a segunda, e certamente tentara fazer com Helena. Os dias seguintes foram de progresso constante no jardim. Para sua alegria, os primeiros botões de suas experimentações com rosas azuis começaram a se formar. Miguel passava cada vez mais tempo ao seu lado, não apenas desenhando as flores, mas ajudando com pequenas tarefas. Seu sorriso se tornava mais frequente, embora ainda não tivesse pronunciado uma única palavra. Bruno também aparecia regularmente para ver o andamento do trabalho, e Ana Paula não podia deixar de notar como seu olhar se demorava nela mais do que seria apropriado. Uma tensão sutil, mas inegável, crescia entre eles. Algo que Ana Paula tentava ignorar, confusa com seus próprios sentimentos e consciente da diferença social que os separava. As roseiras estão magníficas, comentou ele certa tarde, enquanto caminhavam pelo jardim. É como se Sílvia ainda estivesse aqui, de alguma forma. Acredito que algo dela permanece neste lugar, respondeu Ana Paula suavemente. Nas memórias, no amor que ela dedicou a estas plantas. Bruno a fitou com intensidade. E em Miguel, ele está se transformando de volta no menino que era antes do acidente graças a você. Ana Paula corou, Paula. Desviando o olhar, ele só precisava de alguém que o entendesse sem palavras. Assim como eu, murmurou Bruno, tão baixo que ela quase não ouviu. O momento foi interrompido por Miguel, que veio correndo mostrar um novo desenho. Desta vez, havia retratado os três juntos, de mãos dadas, entre as roseiras florescendo sob um céu azul brilhante. As semanas passaram e o jardim da mansão Albuquerque ganhava vida a cada dia. As roseiras, antes abandonadas, agora exibiam flores vibrantes, e a área experimental onde Ana Paula trabalhava nas rosas azuis estava cercada por uma expectativa quase palpável. Os primeiros botões começavam a se abrir, revelando pétalas de um azul-violeta suave, ainda não perfeitas, mas promissoras, em uma manhã de domingo, enquanto Ana Paula se preparava para visitar o túmulo de Dona Teresa, encontrou Miguel esperando-a na porta da frente, vestido como se também fosse sair. "Você quer vir comigo?" perguntou ela. Surpresa, o menino assentiu vigorosamente, segurando um pequeno buquê de flores do jardim que ele mesmo havia colhido. "Precisamos pedir permissão ao seu pai", explicou Ana Paula. Para sua surpresa, Bruno já vinha descendo as escadas, também vestido para sair. "Miguel me disse que queria acompanhá-la ao cemitério", comentou ele, sorrindo diante da expressão confusa de Ana Paula. "Sim, ele tem seus modos de se comunicar. E achei que seria bom irmos todos, se você não se importar com nossa companhia." Ana Paula sentiu uma onda de gratidão. "Claro que não me importo." Seria reconfortante. Durante o trajeto no carro, Ana Paula observou o perfil de Bruno enquanto ele dirigia.
Havia uma solidez tranquila nele, uma presença que transmitia segurança. Miguel, no banco traseiro, parecia relaxado, desenhando em seu caderninho, no cemitério. Ana Paula foi surpreendida ao ver que o túmulo simples de Dona Teresa havia sido transformado. Uma lápide nova de mármore substituía a placa provisória, e um pequeno canteiro de flores silvestres, as favoritas da avó, emoldurava o local. "Espero que não se importe", disse Bruno, notando seu olhar emocionado. "Achei que ela merecia algo especial." "Obrigada", sussurrou Ana Paula, com a voz embargada. Miguel se aproximou e colocou seu pequeno buquê sobre o túmulo, fazendo um gesto tímido de oração que surpreendeu Ana Paula. Ela se ajoelhou ao lado dele, sentindo uma conexão que ia além das palavras. De volta à mansão, foram recebidos por Regina, que aguardava no hall de entrada com uma expressão contrariada. "Onde estavam? Temos uma reunião importante em 1 hora com os diretores", disparou ela, olhando acusadoramente para Bruno. "Fomos visitar o túmulo da avó de Ana Paula", respondeu ele calmamente. "E a reunião pode esperar. Já avisei que chegaremos um pouco atrasados." Regina não escondeu sua irritação. "Nossos compromissos profissionais deveriam vir em primeiro lugar, Bruno. As empresas não se administram sozinhas. Nem as pessoas vivem apenas de trabalho", rebateu ele firme. "Miguel, por que não mostra a Ana Paula aquele livro de botânica da biblioteca? Tem algumas informações sobre hibridização de rosas que podem interessá-la." O menino pegou a mão de Ana Paula, puxando-a animadamente em direção à biblioteca, enquanto os irmãos permaneciam no hall, claramente prestes a iniciar uma discussão. Na biblioteca, Miguel mostrou a Ana Paula um antigo livro sobre jardinagem, com ilustrações detalhadas e informações preciosas sobre técnicas de enxerto enquanto folheavam juntos. Ana Paula não conseguia deixar de pensar na tensão entre Bruno e Regina. A dinâmica entre os irmãos era estranha. Regina parecia mais uma supervisora controladora do que uma irmã, enquanto Bruno, apesar de claramente ser o dono da mansão, muitas vezes cedia às exigências dela nos assuntos profissionais. "Você gosta muito do seu pai, não é?" perguntou Ana Paula suavemente. Miguel assentiu, seu rosto iluminando-se. Pegou seu caderno de desenhos e mostrou várias páginas de retratos de Bruno, em seu escritório, no jardim, brincando com Miguel. "São muito bonitos", elogiou ela. "Você captura perfeitamente a expressão dele." O menino virou algumas páginas e mostrou um desenho que fez Ana Paula congelar. Era um retrato da segunda Sílvia, a esposa de Bruno, não a avó. Ao lado de um carro, ao fundo, parcialmente escondida entre arbustos, havia uma figura observando a cena. Mesmo no traço infantil, era inconfundível Regina. "Miguel, quando você desenhou isso?" perguntou Ana Paula com cuidado. O menino levou o dedo aos lábios, num gesto claro de segredo, e então apontou para a própria cabeça, indicando que era uma memória. Antes que Ana Paula pudesse perguntar mais, Bruno entrou na biblioteca, parecendo cansado após a discussão com a irmã. "Encontrou o livro?" perguntou ele, forçando um sorriso. "Sim, é fascinante", respondeu Ana Paula, fechando discretamente o caderno de desenhos. "Tem técnicas que podem me ajudar com as rosas azuis." Bruno se aproximou, sentando-se numa poltrona próxima. "Regina está furiosa comigo. Diz que estou negligenciando as empresas. Ela parece muito dedicada aos negócios", comentou Ana Paula cautelosamente. "Obsessiva seria a palavra", suspirou Bruno. "Desde a morte de nossos pais, Regina assumiu as empresas como missão de vida. Foi ela quem as manteve funcionando enquanto eu estava devastado pelo luto." Ana Paula percebeu uma oportunidade de obter mais informações. Sua mãe faleceu há muito tempo. 26 anos, ataque cardíaco repentino. Meu pai morreu 2 anos depois. De tristeza, acho eu. Bruno passou a mão pelos cabelos, pensativo. Regina tinha acabado de se formar e assumiu tudo. Eu era jovem demais, mais interessado em viver a vida do que em balanços financeiros. A cronologia batia com o que Dona Francisca havia contado. Helena fugira da mansão cerca de 25 anos atrás, pouco antes da morte suspeita da primeira Sílvia. E sua esposa, ela se envolvia nos negócios também? Perguntou Ana Paula, tentando soar casual. Uma sombra passou pelo rosto de Bruno. Sílvia era auditora antes de nos casarmos,
Tinha olho para números. Nos últimos meses antes do acidente, ela havia voltado a examinar alguns relatórios financeiros que Regina mandava. Dizia que algo não estava certo. Ele balançou a cabeça, como se afastasse um pensamento incômodo. Mas isso é passado. Miguel se aproximou do pai e lhe mostrou o mesmo desenho que havia mostrado a Ana Paula minutos antes. Bruno estudou a imagem por um momento, seu rosto empalidecendo. Quando você desenhou isso? Filho, perguntou com a voz tensa. O menino tocou a própria cabeça, repetindo o gesto que fizera para Ana Paula. Bruno dobrou o desenho cuidadosamente e o guardou no bolso do paletó. É hora do seu lanche, Miguel. Por que não vai até a cozinha? Dona Francisca deve ter preparado aqueles biscoitos que você gosta. Quando o menino saiu, Bruno virou-se para Ana Paula, seus olhos traindo uma preocupação profunda. O que ele lhe mostrou exatamente? Ana Paula hesitou apenas um segundo. Um desenho da sua esposa perto de um carro e sua irmã observando de longe. Bruno fechou os olhos momentaneamente. Miguel nunca mostrou isso antes. Nunca desenhou nada relacionado ao acidente. Talvez ele não se sentisse seguro para compartilhar, sugeriu Ana Paula gentilmente. Às vezes precisamos da pessoa certa para confiar nossos segredos mais dolorosos. Bruno a encarou, uma mistura de emoções passando por seu rosto. Então, inesperadamente, pegou a mão dela entre as suas. Você trouxe algo de volta para esta casa, Ana Paula. Algo que pensei ter perdido para sempre. Ela sentiu o coração acelerar com o contato. O jardim. Não apenas o jardim, a vida. O riso de Miguel, a esperança. Seus olhos azuis penetraram nos dela. Queria saber por que sinto como se a conhecesse há muito tempo. Ana Paula sentiu um formigamento na espinha. Era o momento perfeito para revelar sua conexão com a mansão, contar sobre Helena, perguntar sobre as suspeitas de sua mãe, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. O medo de perder tudo o que havia construído ali. A confiança de Bruno. A amizade de Miguel, seu lugar naquela família improvável, a fez recuar. Talvez algumas almas simplesmente se reconheçam, respondeu ela suavemente, retirando sua mão da dele com relutância. Nos dias seguintes, Ana Paula notou mudanças sutis. Regina passava mais tempo na mansão, observando-a constantemente. Parecia ter instruído os empregados a reportarem seus movimentos, pois sempre que Ana Paula ia a alguma parte da casa além do jardim e seu quarto, a irmã de Bruno aparecia, por coincidência. O jardim também sofreu pequenos acidentes, ferramentas que desapareciam, plantas que amanheciam pisoteadas. E mais perturbador, sua área experimental com as rosas azuis foi encontrada revirada uma manhã. Vários brotos destruídos. Deve ter sido algum animal, sugeriu Dona Francisca. Mas seu olhar dizia o contrário. Ana Paula não se deixou intimidar. Recomeçou o trabalho com as rosas azuis, desta vez num local menos visível do jardim. Protegido por arbustos altos, em suas horas de folga, continuava a decifrar o diário de Helena, buscando pistas sobre o passado, numa tarde enquanto trabalhava sozinha. Miguel havia ido com o pai visitar uma das fábricas. Ana Paula encontrou algo enterrado próximo a uma das roseiras mais antigas. Era uma pequena caixa metálica, corroída pelo tempo, contendo um pendrive antigo e um bilhete manuscrito com a simples frase: para Bruno, se algo me acontecer, S. Antes que pudesse processar sua descoberta, uma voz familiar a sobressaltou. Que tesouro você encontrou aí, jardineira? Regina estava parada a poucos metros. Usando um elegante conjunto vermelho que contrastava com sua expressão gélida, Ana Paula rapidamente escondeu o pendrive no bolso, mostrando apenas a caixa vazia. Apenas uma caixa velha, provavelmente alguma relíquia de jardinagem. Regina se aproximou, seus saltos afundando levemente na terra fofa do jardim. Sabe, Ana Paula, tenho observado você. Sua curiosidade vai além das plantas, não é? Sempre explorando cantos da casa, conversando com Dona Francisca sobre o passado, lendo livros antigos da biblioteca. Apenas tentando aprender mais para fazer melhor meu trabalho, respondeu Ana Paula. Mantendo-se firme apesar do coração acelerado, seu trabalho, repetiu Regina com um sorriso frio. Que engraçado.
Às vezes parece que seu verdadeiro trabalho aqui é se aproximar de meu irmão e sobrinho, quase como se tivesse um objetivo. Gosto deles, admitiu Ana Paula sinceramente. São pessoas especiais. São Albuquerques. Corrigiu Regina, seu tom endurecendo. E você é apenas uma empregada temporária. Não se esqueça disso. Com essas palavras cortantes, Regina se afastou, deixando Ana Paula tremendo de raiva e apreensão. O pendrive em seu bolso parecia queimar. O que quer que Sylvia tivesse descoberto estava literalmente em suas mãos agora. Mas como acessá-lo sem levantar suspeitas? E mais importante, como proteger a si mesma e aqueles de quem aprendera a gostar quando Regina descobrisse que ela sabia demais? O pendrive queimava como brasa no bolso de Ana Paula, enquanto ela tentava manter a calma após o confronto com Regina. Era o elo que faltava. A prova que Sylvia havia enterrado para proteger, talvez os documentos que ela planejava mostrar a Bruno na noite do acidente, durante 2 dias, Ana Paula procurou uma oportunidade para acessar um computador sem ser observada. A chance surgiu quando Bruno anunciou que levaria Miguel ao médico para um check-up de rotina. E Regina tinha compromissos na cidade. Voltamos à tarde, informou Bruno, apertando levemente o ombro de Ana Paula. Aproveite para descansar um pouco. Assim que o carro deixou a propriedade, Ana Paula correu para o escritório de Bruno, ligou o computador e, com mãos trêmulas, inseriu o pendrive. Para sua frustração, uma tela de senha apareceu. Droga, murmurou, tentando algumas combinações óbvias. O nome de Sylvia, a data de nascimento de Miguel, até mesmo Albuquerque. Nada funcionou. Desanimada, estava prestes a desistir quando notou, pregado no mural atrás da mesa, um desenho de Miguel. 3 roseiras em flor. Uma vermelha, uma branca e uma azul. Sob o desenho, a palavra família, escrita em letras infantis. Por impulso, Ana Paula digitou rosa azul na tela de senha. O pendrive desbloqueou. Incrível, sussurrou ela, lembrando-se de como Sylvia sonhava em criar rosas azuis, uma senha que só alguém próximo entenderia. Dentro havia apenas uma pasta intitulada Evidências. Ana Paula clicou nela, revelando dezenas de arquivos PDF, relatórios financeiros, extratos bancários, e-mails. Suas mãos tremiam enquanto abria documento após documento, todos apontando para o mesmo padrão: desvios sistemáticos de milhões ao longo de anos, transferências para contas offshore, contratos fantasmas e, por trás de tudo, um nome recorrente, Regina Albuquerque. Um arquivo específico chamou sua atenção. Carta a Bruno PDF. Era uma mensagem de Sylvia, datada da véspera de sua morte. Querido Bruno, se estiver lendo isto, algo me aconteceu. Tenho investigado as finanças da empresa nos últimos meses e descobri algo terrível. Regina tem desviado milhões desde a morte de sua mãe. Os documentos neste drive comprovam tudo. Sei que será doloroso enfrentar isso, mas você precisa agir. Estou indo encontrar Carlos Mendes, nosso ex-contador que Regina demitiu quando ele começou a fazer perguntas. Ele tem mais provas. Amo você e Miguel mais que tudo, Sylvia. Ana Paula sentiu um arrepio. Estava segurando a prova de que Regina não apenas roubara a empresa da família durante décadas, mas possivelmente era responsável por 2 mortes. A da primeira Sylvia, a mãe de Bruno, e da segunda, sua esposa. O que está fazendo no escritório do senhor, Bruno? Ana Paula congelou. Dona Francisca estava parada na porta, olhando-a com expressão alarmada. Eu encontrei algo no jardim, explicou Ana Paula rapidamente, mostrando o pendrive. É de Sylvia, prova que Regina desviou milhões e possivelmente. Ela hesitou. Matou Sylvia, completou Dona Francisca, surpreendentemente calma. Sim, muitos suspeitavam disso, mas provar é outra história. Está tudo aqui. Ana Paula fez um gesto para a tela. Contratos falsos, transferências suspeitas, até uma carta da própria Sylvia explicando tudo. A governanta fechou a porta do escritório e se aproximou. Regina tem aliados poderosos, dinheiro e influência. Precisamos ser extremamente cuidadosas. Precisamos mostrar isso a Bruno imediatamente, insistiu Ana Paula. E colocá-lo em perigo também. Dona Francisca balançou a cabeça.
Regina não hesitaria em ferir o próprio irmão se sentisse seu império ameaçado. Precisamos de um plano. Ana Paula mordeu o lábio, pensativa. Vou fazer cópias destes arquivos pela idade do pendrive. Talvez sejam as únicas evidências que restam. Transferiu os documentos para seu celular e para a nuvem, criando múltiplas cópias de segurança. Depois, com relutância, devolveu o pendrive ao seu esconderijo original no jardim. Se Regina suspeitasse que ela havia encontrado algo, pelo menos não teria provas físicas. Naquela noite, Ana Paula mal conseguiu dormir. As revelações do dia pesavam em sua mente, junto com uma pergunta insistente. Qual era a conexão de sua mãe com tudo isso? Helena fugira da mansão pouco depois da morte da primeira Sílvia. Teria ela testemunhado algo, descoberto algo que a colocaria em perigo? A resposta veio de forma inesperada. Na manhã seguinte, durante o café, Miguel apareceu com um desenho novo. Uma mulher jovem de cabelos escuros cuidando das roseiras. Pelo estilo das roupas no desenho, era claramente uma cena do passado. Quem é essa, Miguel? Perguntou Ana Paula gentilmente. O menino apontou para ela, sorrindo. Sou eu, mas nunca usei um vestido assim. Miguel balançou a cabeça e correu para buscar outro desenho. Este mostrava a mesma mulher, mas agora ao lado de uma versão mais jovem da primeira Sílvia Albuquerque, que Ana Paula reconheceu de retratos antigos na mansão. É alguém que se parecia comigo. Tentou adivinhar Ana Paula. Alguém que trabalhou aqui há muito tempo. O menino assentiu vigorosamente. Bruno, que observava a cena enquanto tomava seu café, aproximou-se com curiosidade. Que desenhos são estes? Filho, Ana Paula sentiu o coração acelerar. Miguel parece estar desenhando pessoas do passado, alguém que trabalhava no jardim, aparentemente. Bruno examinou os desenhos com uma expressão intrigada. Curioso, esta mulher se parece muito com você, Ana Paula, mas Miguel nunca poderia tê-la visto. Deve ter uns 25 anos estes desenhos, pelo estilo das roupas. Talvez ele tenha visto em fotos antigas, sugeriu ela, tentando manter a voz firme. Possível. Temos caixas de fotos no sótão. Sílvia gostava de organizar álbuns da história da família. Bruno sorriu para o filho. Você andou explorando as coisas da vovó Sílvia? Miguel, para surpresa de ambos, o menino balançou a cabeça negativamente e tocou o próprio peito, próximo ao coração. Ele está dizendo que veio dele mesmo, traduziu Ana Paula, impressionada, como uma memória interna ou intuição. Bruno pareceu desconfortável. Miguel tem uma imaginação vívida, e às vezes acho que ele sente coisas que nós não sentimos. Ana Paula olhou para o menino com nova compreensão. Miguel não era apenas uma criança silenciosa. Havia uma sensibilidade especial nele, uma percepção que ia além do comum. Seria possível que ele, de alguma forma, sentisse a conexão entre ela e Helena. O aniversário de Miguel está chegando, comentou Bruno, mudando de assunto. Estou pensando em fazer uma pequena celebração aqui mesmo. Alguns amiguinhos da escola, a família. Seria bom para ele socializar mais. É uma ótima ideia, concordou Ana Paula, embora a menção de uma festa com Regina presente a deixasse apreensiva e gostaria que você nos ajudasse com os preparativos. Continuou Bruno. Miguel confia em você. Sua presença o deixaria mais confortável. Claro, será um prazer, respondeu ela, genuinamente feliz em poder ajudar o menino. Após o café, Ana Paula voltou ao jardim com Miguel. Enquanto ele desenhava sob a sombra de uma árvore, ela trabalhou nas roseiras, incluindo seu projeto secreto de rosas azuis, que começavam a mostrar resultados promissores. Estava tão concentrada que não percebeu Regina se aproximando até ouvi-la dizer: impressionante progresso com essas roseiras, especialmente com as azuis. Ana Paula se levantou rapidamente, limpando as mãos sujas de terra no avental. Obrigada. Ainda não estão perfeitas, mas estamos chegando lá. Regina olhou ao redor, como se procurasse algo. Bruno me contou sobre a festa de aniversário de Miguel. Admito que fiquei surpresa com seu entusiasmo pelo evento. Miguel merece um dia especial, respondeu Ana Paula simplesmente. Sem dúvida. Só espero que ele não se decepcione quando você tiver que partir. Ana Paula sentiu um aperto no peito. Partir. Ora, você não pensou que este arranjo seria permanente, pensou.
Bruno costuma ter esses projetos passageiros, pessoas que o fascinam momentaneamente, até ele se cansar. Regina sorriu com falsa simpatia. Não se iluda achando que é diferente. Antes que Ana Paula pudesse responder, Regina notou os desenhos de Miguel espalhados sobre o banco do jardim. "O que temos aqui?" perguntou, pegando-os antes que Ana Paula pudesse impedir. A expressão de Regina mudou ao examinar os desenhos da mulher que se parecia com Ana Paula. Trabalhando ao lado da primeira Sílvia, "De onde vieram estes desenhos?" exigiu, sua voz perdendo a falsa cordialidade. "Miguel os fez esta manhã", respondeu Ana Paula, tentando parecer casual enquanto observava a reação da mulher. Regina encarou Miguel, que havia parado de desenhar, e observava a cena com olhos assustados. "Impossível", disse ela finalmente. "Ele não poderia saber como era, a menos que alguém tenha mostrado fotos antigas a ele." Seus olhos voltaram-se acusadoramente para Ana Paula. "O que está fazendo?" Tentando confundir a cabeça do menino com histórias do passado. "Não mostrei nada a ele", defendeu-se Ana Paula firmemente. "Miguel desenhou por conta própria." Regina rasgou os desenhos em pedaços, ignorando o grito silencioso de protesto de Miguel. "Não quero mais este tipo de coisa", advertiu ela, deixando os pedaços cair no chão. "O passado está morto e enterrado, e é onde deve permanecer." Quando Regina se afastou, Miguel correu para Ana Paula, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto, enquanto tentava recolher os fragmentos rasgados de seus desenhos. "Vamos consertar", prometeu Ana Paula, abraçando-o. "E faremos novos também, ainda mais bonitos." Naquela noite, em seu quarto, Ana Paula colou cuidadosamente os pedaços dos desenhos de Miguel, reconstituindo as imagens o melhor que pôde. Depois, releu trechos do diário de Helena que mencionavam a primeira Sílvia, buscando mais conexões. Uma entrada específica chamou sua atenção. S. Disse que vai confrontar R. Amanhã, mostrou-me os documentos que provam os desvios. Temo pelo que pode acontecer. Se algo der errado, preciso proteger meu bebê a todo custo. Ele nunca deve saber o que aconteceu aqui. Ana Paula releu a passagem várias vezes, tentando decifrar quem seria ele. Seu pai? Mas por que Helena escreveria aqui? Ele nunca deve saber o que aconteceu aqui, se estivesse se referindo ao pai do bebê que, presumivelmente, já saberia o que ocorria na mansão. Um pensamento perturbador começou a se formar em sua mente. E se ele não fosse seu pai, mas outra pessoa ligada à mansão que Helena queria proteger do conhecimento das ações de Regina? Naquele momento, Ana Paula ouviu uma leve batida em sua porta. Escondeu rapidamente o diário e os desenhos reconstruídos antes de abrir. Miguel estava parado no corredor, em pijamas, segurando um novo desenho. Sem dizer nada, entregou-o a ela e correu de volta para seu quarto. O desenho mostrava 3 figuras. A jovem que se parecia com Helena, um bebê em seus braços. E ao lado deles, um rapaz que Ana Paula reconheceu imediatamente pelas fotos da mansão. Era Bruno Albuquerque, 25 anos mais jovem. Ana Paula não dormiu naquela noite. O desenho de Miguel revirava suas certezas como um furacão. Bruno e Helena, juntos, com um bebê nos braços. Seria possível que Bruno fosse seu pai. A ideia parecia absurda. E, ao mesmo tempo, explicava tantas coisas. A conexão imediata com Miguel, a familiaridade que sentia com a mansão, até mesmo a desconfiança obsessiva de Regina. Os preparativos para a festa de Miguel ofereceram uma distração bem-vinda. Durante 3 dias, Ana Paula ajudou a organizar a celebração, supervisionando a decoração do jardim, que agora exibia flores vibrantes por todos os lados. Seus experimentos com as rosas azuis haviam dado frutos, literalmente, e vários arbustos exibiam flores de um tom azul-violeta único, que seriam o destaque da festa. "Nunca pensei que veria rosas azuis de verdade", comentou Bruno, admirando as flores na véspera da festa. Sílvia sonhava com isso. "Tecnicamente não são completamente azuis", explicou Ana Paula. "É uma hibridização especial, com controle do pH do solo, mas são o mais próximo do azul natural que se pode conseguir." Bruno a olhou com uma intensidade que a fez corar. "Você realiza o impossível, Ana Paula." Ela desviou o olhar, sentindo-se culpada por guardar tantos segredos. Queria desesperadamente contar a verdade,
sobre Helena, sobre as descobertas de Sílvia, sobre as suspeitas contra Regina, mas o medo a paralisava, e se estivesse errada, e se Bruno não acreditasse nela, ou pior, e se Regina descobrisse e agisse antes que ela pudesse proteger Miguel, a manhã da festa chegou com um céu perfeitamente azul, como se a natureza quisesse complementar as rosas de Ana Paula. A mansão ganhou vida com os preparativos finais, balões coloridos, mesas no jardim, um bolo impressionante em forma de kit de jardinagem, tema escolhido pelo próprio Miguel. Os primeiros convidados começaram a chegar às 14h. Alguns colegas de escola de Miguel, acompanhados pelos pais e amigos próximos de Bruno. A maioria das crianças parecia surpresa ao ver Miguel tão à vontade, correndo pelo jardim e mostrando orgulhosamente as flores que ajudara a cultivar. "Nunca vi meu filho interagir assim com os coleguinhas", comentou uma mãe para Ana Paula. "Normalmente ele fica isolado nas festas de escola. Miguel tem um jeito especial de se comunicar", respondeu Ana Paula, observando o menino com carinho. "Às vezes não precisamos de palavras." Regina chegou quando a festa já estava a pleno vapor. Usando um elegante vestido verde escuro e joias discretas, mas claramente caras, trazia consigo um pacote grande, embrulhado em papel brilhante. "Onde está o aniversariante?", perguntou ela, forçando um sorriso que não alcançava seus olhos. Miguel, que brincava com outras crianças perto das roseiras azuis. Pareceu hesitar ao ver a tia. Aproximou-se devagar, aceitando o presente com um aceno tímido de agradecimento. "Abra, querido", insistiu Regina. "Tenho certeza que vai adorar." O presente era um tablet de última geração, muito mais sofisticado do que qualquer criança de 8 anos precisaria, para seus desenhos. Explicou Regina, olhando de soslaio para Ana Paula. "Assim pode criar arte digital em vez de usar papel." Era um presente generoso, mas Ana Paula percebeu a mensagem subliminar. Desenhos digitais seriam mais fáceis de controlar, ou apagar, do que os de papel que Miguel havia feito recentemente. A tarde transcorreu sem incidentes. Bruno fez um discurso emocionado, agradecendo a presença de todos e destacando como Miguel havia florescido nos últimos meses. Quando mencionou a contribuição de Ana Paula, todos aplaudiram, fazendo-a corar de embaraço e orgulho. As crianças brincaram, comeram e se divertiram com os jogos organizados no jardim. Ana Paula notou que Miguel parecia verdadeiramente feliz. Não completamente à vontade como estaria se estivesse apenas com ela e Bruno, mas ainda assim, mais relaxado do que ela jamais o vira com estranhos. No momento de cantar parabéns, todos se reuniram em torno da mesa principal, onde o bolo foi colocado. Miguel soprou as velas após uma contagem animada, e todos aplaudiram. Ana Paula estava ajudando a cortar o bolo quando Regina se aproximou, oferecendo-lhe um copo de limonada. "Você deve estar com sede depois de cuidar de tudo", disse ela com falsa solicitude. "Beba, por favor, insisto." Havia algo no tom de Regina que deixou Ana Paula instantaneamente alerta. Ela aceitou o copo, mas não bebeu. "Na verdade, estou bem", respondeu, colocando o copo sobre a mesa. "Preciso terminar de servir o bolo." Os olhos de Regina endureceram. "É apenas limonada, Ana Paula, a mesma que todos estão tomando." "Tenho certeza que é deliciosa", respondeu Ana Paula, sustentando o olhar da mulher. "Tomarei daqui a pouco." Regina se afastou, visivelmente irritada. Ana Paula observou-a se misturar aos convidados, conversando e sorrindo como se nada tivesse acontecido. Discretamente, ela derramou a limonada em um vaso de plantas próximo e continuou a servir o bolo. À medida que a tarde avançava, os convidados começaram a se despedir. Logo restavam apenas alguns funcionários limpando: Bruno, Miguel, Regina e Ana Paula. O menino estava exausto, mas radiante, mostrando ao pai os presentes que recebera. "Foi um sucesso absoluto", comentou Bruno, aproximando-se de Ana Paula. "Nunca vi Miguel tão feliz em uma festa. Tudo graças a você. Ele merece toda essa alegria", respondeu ela sinceramente. Regina se juntou a eles, seu sorriso não disfarçando completamente a tensão em seu olhar. "Realmente, uma festa adorável. Ana Paula tem um talento especial com Miguel, quase como se compartilhassem uma conexão." O tom insinuante fez Bruno franzir o senho, confuso. "O que quer dizer, Regina?"
Nada específico, respondeu a irmã dando de ombros. Apenas que algumas pessoas parecem se encaixar naturalmente em nossas vidas, não é mesmo? Como se já fizessem parte dela. Ela olhou diretamente para Ana Paula. Ou talvez já tenham feito. Ana Paula sentiu um calafrio. Regina sabia. Talvez não todos os detalhes, mas suspeitava o suficiente. Com licença, disse Ana Paula, tentando se afastar. Regina a segurou pelo braço. Na verdade, Ana Paula, há algo que gostaria de discutir com você e Bruno em particular. Bruno olhou de uma para outra, sentindo a tensão crescente. Miguel, por que não vai para dentro com Dona Francisca? Papai precisa conversar com a tia Regina. Quando o menino entrou na casa, Bruno se voltou para as duas mulheres. O que está acontecendo aqui? Pergunte à sua jardineira, sugeriu Regina, sem tirar os olhos de Ana Paula. Ou talvez devesse dizer, filha de Helena Prado. Ana Paula sentiu o sangue fugir de seu rosto. Bruno a olhou, confuso. Helena Prado, a antiga camareira, o que ela tem a ver com isso? Sua protegida aqui é filha dela, revelou Regina com um sorriso triunfante. Vim investigando desde que notei a semelhança. E aposto que ela não está aqui por coincidência, não é, Ana Paula? Veio buscar respostas sobre sua mãe. É verdade? Perguntou Bruno, olhando para Ana Paula com uma expressão indecifrável. Ana Paula respirou fundo. Era agora ou nunca. Sim, Helena era minha mãe. Descobri isso pouco antes de vir trabalhar aqui. Mas não vim procurar respostas. O acidente foi genuíno. Salvei sua vida por instinto, não por cálculo. Bruno parecia atordoado. Por que não me contou? Porque ela tem uma agenda, irmão. Interrompeu Regina antes que Ana Paula pudesse responder. Provavelmente está tentando extorquir dinheiro da família. Ou pior, fazer alguma reivindicação absurda. Isso é mentira, protestou Ana Paula, finalmente perdendo a compostura. Vim para entender por que minha mãe fugiu com tanto medo. E descobri você, Regina. Você desviou milhões das empresas por anos. A primeira Silvia descobriu. E de repente teve um ataque cardíaco. A segunda Silvia também começou a investigar. E olhe só. Morreu em um acidente misterioso. A expressão calculada de Regina vacilou por um instante. Que absurdo, Bruno. Você não vai acreditar nessas acusações ridículas. Vai, é claramente uma golpista. Tenho provas, declarou Ana Paula. O pendrive que encontrei enterrado no jardim, Silvia guardou tudo. Documentos, transferências, contratos fraudulentos. Estava indo encontrar o antigo contador na noite do acidente para expor você. Que pendrive do que está falando? Exigiu Regina, seu tom agora menos confiante. Ana Paula se virou para Bruno, implorando com os olhos. Ele está escondido no jardim. Perto da roseira principal, Silvia deixou para você, Bruno. Tem uma carta explicando tudo, por favor. Acredite em mim. Bruno olhava de uma para outra, seu rosto uma máscara de choque e confusão. Regina, isso é insano. Diga que é mentira. Regina recuperou a compostura, mas seus olhos traíam seu pânico crescente. É claro que é mentira. Essa mulher invadiu nossas vidas, conquistou sua confiança e a de Miguel, e agora tenta nos voltar um contra o outro. Não vê o que está acontecendo. O que ela está dizendo, Regina? Insistiu Bruno, sua voz agora mais firme. É que você matou minha mãe e minha esposa por dinheiro. E que tentou matar Ana Paula hoje, não é? A limonada, murmurou Ana Paula, os olhos arregalados com a realização. Você colocou algo na limonada. O rosto de Regina se contorceu numa máscara de fúria. Vocês não têm ideia do que fiz por esta família. Mantive as empresas funcionando enquanto você chorava por sua esposa morta. Bruno, construí um império. Então é verdade, murmurou Bruno, empalidecendo. Meu Deus, Regina, o que você fez? Regina olhou ao redor, percebendo que os poucos convidados restantes haviam parado para assistir à cena. Sua expressão mudou, tornando-se perigosamente calma. Não vou deixar uma bastarda qualquer destruir tudo o que construí, disse ela, alcançando sua bolsa, e para o horror de todos, sacando uma pequena pistola. Regina, não! Gritou Bruno, dando um passo à frente. Fique onde está! Ordenou ela, apontando a arma para Ana Paula. Tudo estava perfeito até ela aparecer, assim como estava com Helena,
Até ela engravidar e ameaçar expor tudo. Então você sabia, sussurrou Ana Paula, as peças finalmente se encaixando. Sabia que Helena estava grávida de Bruno. A idiota pensou que podia fazer parte da família. Cuspiu Regina, seu dedo tremendo no gatilho. Como você está tentando fazer agora. Num movimento rápido, Bruno se colocou entre Regina e Ana Paula. Abaixe essa arma, Regina. Acabou. Saia da frente, Bruno, gritou Regina. Não quero machucá-lo, só ela. Não, declarou Bruno firmemente. Se quer ferir Ana Paula, terá que atirar em mim primeiro. Um disparo ecoou pelo jardim. Bruno cambaleou para trás, caindo nos braços de Ana Paula, uma mancha vermelha se espalhando rapidamente em sua camisa branca. O caos explodiu no jardim. Gritos ecoaram por todos os lados enquanto Bruno caía nos braços de Ana Paula, seu sangue manchando o vestido florido dela. Regina permaneceu congelada, a pistola ainda em suas mãos, uma expressão de choque no rosto, como se não pudesse acreditar no que acabara de fazer. Bruno, não, gritou Ana Paula, amparando o corpo dele enquanto o deitava cuidadosamente na grama. Chamem uma ambulância, alguém gritou. Os poucos convidados que restavam correram em diversas direções. Um dos motoristas, ex-policial, avançou rapidamente em direção a Regina. Imobilizando-a antes que pudesse reagir, a arma caiu na grama com um baque surdo. Segure-a, ordenou ele a outro funcionário, enquanto ligava para a polícia. Ana Paula pressionava desesperadamente a ferida no peito de Bruno, tentando estancar o sangramento. Seus olhos azuis estavam semicerrados, a respiração rasa e difícil. Aguente firme, suplicou ela, lágrimas escorrendo por seu rosto. A ajuda já está vindo. Miguel, sussurrou Bruno, sua voz quase inaudível. Proteja Miguel. Nesse momento, um grito infantil cortou o ar. Ana Paula ergueu os olhos e viu Miguel parado na porta da casa, observando a cena com horror. Dona Francisca tentava segurá-lo, mas o menino se debatia, tentando correr para o pai. Leve-o para dentro, gritou Ana Paula. Ele não pode ver isso. Mas Miguel conseguiu se soltar e correu em direção a eles. Quando chegou ao pai caído, ajoelhou-se ao seu lado, tocando seu rosto com mãos trêmulas. E então, aconteceu? Pai, disse Miguel, sua voz rouca e débil pelo desuso. Pai, não vai. O som daquela primeira palavra quebrou algo no ar, como se uma maldição tivesse sido desfeita. Bruno, mesmo em seu estado, arregalou os olhos ao ouvir a voz do filho após 3 anos de silêncio. Miguel, murmurou ele, tentando erguer a mão para tocar o rosto do menino. Ana Paula estava em choque. Miguel, você... falou. Pai, gritou o menino agora, mais forte, as lágrimas escorrendo incontroláveis. O som das sirenes ao longe anunciou a chegada da ambulância e da polícia. Em minutos, os paramédicos assumiram os cuidados com Bruno. Enquanto os policiais algemavam Regina, que permanecia estranhamente silenciosa, como se estivesse em transe. Foi legítima defesa, dizia ela mecanicamente. Ela me atacou primeiro, foi legítima defesa. Ninguém acreditou, havia testemunhas demais, e o motorista ex-policial já estava dando seu depoimento, explicando como Regina ameaçara Ana Paula com a arma e atirara em Bruno quando este tentou protegê-la. Na ambulância, Bruno apertou a mão de Ana Paula. Miguel, pediu novamente. Ele está bem, garantiu ela, segurando sua mão. Dona Francisca está com ele. Vamos nos encontrar no hospital. Os paramédicos fecharam as portas da ambulância, deixando Ana Paula parada no jardim, seu vestido manchado de sangue, observando o veículo partir em alta velocidade. Quando se virou, encontrou Miguel segurando sua mão, olhando para ela com olhos suplicantes. Pai vai morrer, perguntou ele, sua voz ainda fraca e hesitante. Ana Paula se ajoelhou para ficar na altura dele, segurando-o pelos ombros. Não, Miguel, seu pai é forte. Os médicos vão cuidar dele. Vamos nos trocar e ir para o hospital, certo? O menino assentiu, mas antes de se afastar, disse algo que congelou o sangue de Ana Paula. Vi tia Regina no carro da mamãe, antes de cair. Ana Paula ficou imóvel, processando o que acabara de ouvir,
Miguel havia testemunhado Regina sabotando o carro de Sílvia na noite do acidente. Era por isso que ele se fechara em seu silêncio. Medo, trauma, incapacidade de processar a traição. Quando viu isso, Miguel? Noite, febre, acordei, vi pela janela. Cada palavra parecia dolorosa, como se tivesse que forçá-las por uma garganta há muito tempo sem uso. Mas seus olhos eram claros e firmes. Ele tinha certeza do que vira. Vamos contar isso aos policiais depois, prometeu Ana Paula. Agora vamos nos preparar para ir ao hospital. Enquanto se trocavam rapidamente, Ana Paula não conseguia parar de pensar no pendrive. Precisava recuperá-lo antes que algo acontecesse. Quando todos estavam ocupados coordenando a ida ao hospital, ela correu ao jardim e desenterrou a pequena caixa metálica de seu esconderijo perto da roseira principal. O pendrive estava lá, intacto, no hospital. Bruno foi levado diretamente para a cirurgia. A bala havia perfurado seu pulmão, mas milagrosamente não atingira o coração. Ainda assim, sua condição era crítica, devido à perda de sangue. Ana Paula e Miguel se instalaram na sala de espera, acompanhados por Dona Francisca. As horas se arrastavam com uma lentidão torturante. Miguel, agora que havia quebrado seu silêncio, parecia ansioso por falar, embora suas frases fossem curtas e às vezes desconexas. "Via você antes", disse ele a Ana Paula, enquanto desenhava em seu caderno. "Nos sonhos. Me via, como assim? Igual a foto, no quarto do pai." Ana Paula franziu a testa, confusa. "Que foto, Miguel?" O menino fez um gesto para que ela esperasse e correu até Dona Francisca. Sussurrando algo em seu ouvido, a governanta assentiu e lhe entregou um celular. Miguel voltou para Ana Paula e mostrou a galeria de fotos do dispositivo, parando em uma imagem que ela nunca havia visto. Helena Prado, jovem e sorridente, usando um vestido simples, em pé ao lado de um Bruno muito mais jovem. "Onde conseguiu isso?" perguntou Ana Paula, atordoada. "Pai guarda no quarto", explicou Miguel. "Muitas fotos. Olha, triste." Ana Paula sentiu algo se apertar em seu peito. Bruno guardava fotos de Helena. Olhava para elas com tristeza. Isso significava que ele realmente a amara, que talvez nunca tivesse sabido da gravidez, que Helena fugira para proteger não apenas a si mesma, mas também a ele. Enquanto tentava processar essas revelações, um médico apareceu na sala de espera. "Família Albuquerque." Ana Paula se levantou, segurando a mão de Miguel. "Sim, como ele está? A cirurgia foi bem sucedida", informou o médico. "Conseguimos remover a bala e reparar o dano ao pulmão. Ele perdeu muito sangue, mas está estável. Agora entrará em observação na UTI." Miguel soltou um suspiro audível de alívio. "Podemos ver ele." O médico sorriu gentilmente para o menino. "Em breve ele precisa descansar agora." Quando o médico se afastou, Dona Francisca se aproximou de Ana Paula. "A polícia está aqui", informou discretamente. "Querem seu depoimento. E Regina está insistindo que tudo não passou de um acidente, que a arma disparou sozinha quando Bruno tentou tomá-la dela." Ana Paula sentiu uma onda de raiva. "Ela não vai escapar desta vez. Tenha cuidado", advertiu a governanta. "Regina tem conexões poderosas, advogados caros. E você?" "Tenho isso", respondeu Ana Paula, mostrando discretamente o pendrive. "E temos Miguel, que finalmente pode contar o que viu na noite do acidente de Sílvia." Nos dias angustiantes que se seguiram, Bruno permaneceu em coma induzido. Os médicos diziam que era para ajudar na recuperação, mas cada hora que passava sem que ele acordasse parecia uma eternidade. Ana Paula praticamente se mudou para o hospital, revezando-se com Dona Francisca nos cuidados com Miguel, que agora falava cada vez mais, como se estivesse compensando por anos de silêncio. Regina foi formalmente acusada de tentativa de homicídio e permanecia detida, aguardando julgamento. Seu advogado tentava construir uma defesa baseada em perturbação mental temporária, alegando que ela sofrera um colapso nervoso diante das acusações de Ana Paula. Enquanto isso, investigações sobre os desvios nas empresas Albuquerque foram abertas. Baseadas nos documentos do pendrive que Ana Paula entregou às autoridades, auditores encontraram evidências de fraudes massivas ao longo de décadas, confirmando tudo o que Sílvia havia descoberto em uma tarde particularmente difícil. Quando Bruno completava uma semana em coma,
Ana Paula estava sozinha no quarto do hospital, segurando sua mão enquanto Miguel havia ido com Dona Francisca buscar algo para comer. "Por favor, volte para nós", sussurrou ela, acariciando o rosto pálido de Bruno. "Miguel precisa de você, e eu." Ela hesitou, sentindo as lágrimas queimarem seus olhos. Não podia mais negar seus sentimentos por ele. Mas agora havia tantas complicações. Se Bruno realmente era seu pai, como Miguel suspeitava? Não, algo nisso não fazia sentido. Ana Paula fez rapidamente as contas. Se ela tinha 25 anos agora, e Bruno parecia ter aproximadamente 40, ele teria sido pai aos 15. Era possível, mas improvável, especialmente considerando o contexto da mansão e a rígida educação que alguém como ele provavelmente recebera. Enquanto esses pensamentos a atormentavam, seus olhos caíram sobre um livro na mesa de cabeceira. O diário de Sílvia, que ela encontrara no quarto antigo dias antes. Dona Francisca o trouxera a pedido de Ana Paula, que sentia que talvez ali pudesse encontrar mais respostas. Com mãos trêmulas, ela abriu o diário e começou a ler. A maior parte eram entradas sobre o jardim, sobre Miguel bebê, sobre o amor por Bruno. Mas então, uma passagem chamou sua atenção. "Encontrei as fotos hoje. Bruno guarda as lembranças de Helena em uma caixa escondida. Não o culpo. Foi seu primeiro amor, mesmo que nunca tenham ficado juntos de verdade. Ela era tão jovem, trabalhando nos jardins, e ele apenas um adolescente perdido após a morte da mãe. Ricardo nunca permitiria tal união, claro, mas Bruno nunca a esqueceu, mesmo depois que ela desapareceu. Às vezes me pergunto o que aconteceu com ela. E se Bruno algum dia encontrará paz?" Ana Paula releu a passagem, sentindo seu mundo girar. Ricardo. Quem era Ricardo? E o que significava, mesmo que nunca tenham ficado juntos de verdade? Virou mais algumas páginas, e outra entrada fez seu coração saltar. Algo no rosto da nova jardineira dos Mendes me lembrou Helena hoje. Os mesmos olhos, o mesmo jeito com as plantas. Comentei isso com Bruno, e ele pareceu perturbado. Depois de todos esses anos, a memória dela ainda o afeta. Talvez porque nunca houve um fechamento real. Apenas sua súbita partida após aquela terrível discussão com Ricardo e Regina. E se Ricardo fosse seu pai, não Bruno? Um homem de quem Helena fugira, possivelmente para proteger sua filha não nascida de pessoas como Regina? Perdida em seus pensamentos, Ana Paula não percebeu quando a mão de Bruno se moveu levemente sob a sua. Só quando seus dedos apertaram os dela, ela ergueu os olhos, encontrando-o acordado olhando para ela com um misto de dor e clareza. "Ana Paula", sussurrou ele com dificuldade. "Você ficou." 5 anos se passaram desde aquela tarde fatídica no jardim da mansão Albuquerque. Ana Paula estacionou seu carro na entrada de Serra das Palmeiras, sentindo aquela familiar mistura de nostalgia e apreensão que sempre a acometia quando retornava à pequena cidade. O tempo havia transformado muitas coisas, inclusive ela mesma. Aos 30 anos, Ana Paula Nascimento era agora uma botânica respeitada, especializada em hibridização de flores raras. Seu trabalho com as rosas azuis havia lhe rendido reconhecimento internacional, levando-a para longe daquela cidade que guardava tantas memórias, doces e amargas. A decisão de partir não fora fácil. Após a recuperação de Bruno, quando todas as revelações vieram à tona, ela sentiu que precisava encontrar seu próprio caminho, longe da sombra dos Albuquerque, deixar apenas um arranjo de rosas azuis, sua maior conquista, e uma carta explicando seus motivos. Agora, 5 anos depois, estava de volta. O motivo: uma rosa azul seca e um desenho de Miguel que chegaram pelo correio na semana anterior, sem mensagem escrita, apenas o delicado botão preservado e o desenho da mansão com todas as janelas iluminadas, como um convite silencioso, ao dobrar a curva que levava à entrada da propriedade. Ana Paula prendeu a respiração. A mansão parecia diferente, mais viva. O que antes eram jardins recém-restaurados, agora era um exuberante mar de flores, com destaque para os arbustos de rosas azuis que pontilhavam a paisagem como pequenos fragmentos de céu caídos na terra. Um adolescente de aproximadamente 13 anos estava sentado nos degraus da entrada, desenhando concentradamente em um caderno. Ao ouvir o motor do carro, ergueu o rosto
e um sorriso iluminou suas feições familiares. "Ana Paula!" gritou Miguel, correndo em sua direção assim que ela saiu do veículo. Ela mal teve tempo de se equilibrar antes que ele a abraçasse com força. Não era mais o garotinho silencioso que conhecera anos atrás. Estava quase da sua altura agora, com os mesmos olhos azuis penetrantes do pai, mas com uma vivacidade que mostrava que as sombras do passado haviam ficado para trás. "Você recebeu minha rosa", disse ele, visivelmente orgulhoso. "Recebi", confirmou ela sorrindo. "Foi você quem cuidou delas todos esses anos." "Pai e eu", respondeu Miguel, pegando sua mão e conduzindo-a pelo caminho até a mansão. "Criamos novas variedades também. Tenho que te mostrar tudo." A porta principal se abriu antes que chegassem, e Bruno Albuquerque apareceu, mais grisalho nas têmporas, mas com o mesmo porte elegante que ela lembrava. Seus olhos encontraram os dela, e por um momento, o tempo pareceu suspender-se. "Você voltou", disse ele simplesmente. "O convite foi irresistível", respondeu Ana Paula, indicando a rosa seca que guardava cuidadosamente em sua bolsa. Bruno sorriu. "Miguel planejou tudo. Dizia que estava na hora de você ver o que suas rosas se tornaram." Dentro da mansão, Ana Paula notou mudanças sutis. A decoração estava mais leve. As cortinas abertas deixavam entrar mais luz, e havia flores frescas em todos os ambientes. Na sala principal, o antigo retrato formal de Silvia havia sido substituído por uma foto dela sorrindo no jardim, abraçada a Miguel criança. "Quer ver os jardins primeiro?" perguntou Miguel ansiosamente. "Deixe-a descansar um pouco, filho", interveio Bruno. "Ana Paula teve uma longa viagem. Na verdade, estou curiosa para ver os jardins", admitiu ela. Lá fora, Miguel a guiou orgulhosamente pelo que se tornara praticamente um jardim botânico. As rosas azuis originais haviam sido multiplicadas e aperfeiçoadas, criando tonalidades que iam do azul violeta suave até um impressionante azul cobalto. "Este canteiro chamamos de Ana Paula", explicou Miguel, mostrando as rosas mais intensamente azuis. "Foram as primeiras a florescer depois que você partiu." Ana Paula sentiu um nó na garganta. "Vocês fizeram um trabalho incrível. Sentimos sua falta", disse Miguel diretamente, com a honestidade característica dos adolescentes. Pai ficava horas aqui fora, especialmente no início. Bruno, que o seguia alguns passos atrás, pigarreou constrangido. "Miguel, é verdade", insistiu o garoto, dando de ombros. "Você dizia que as rosas o faziam se sentir mais perto dela." Um silêncio carregado de significado pairou entre eles. Ana Paula desviou o olhar, subitamente consciente de quão difícil seria partir novamente depois desta visita. Enquanto caminhavam de volta para a casa, Bruno tocou levemente seu braço. "Depois que Miguel for dormir, podemos conversar. Há coisas que precisamos esclarecer." Ana Paula assentiu. Sentindo o coração acelerar, o jantar transcorreu em uma atmosfera leve, com Miguel dominando a conversa, atualizando Ana Paula sobre tudo o que havia acontecido na cidade nos últimos anos. Ele falava com a fluidez de quem nunca tivera problemas de comunicação, e era difícil associá-lo ao menino silencioso de antes. "Regina confessou tudo. Sabia", comentou Miguel casualmente, fazendo Ana Paula quase engasgar com o vinho. "Miguel, talvez não seja o momento", começou Bruno. "Ela precisa saber", insistiu o adolescente. "Antes de morrer na prisão ano passado, Regina confessou ter sabotado o carro da minha mãe. E também admitiu ter envenenado a vovó Silvia, a mãe do pai." Ana Paula olhou para Bruno, que assentiu gravemente. "Foi um choque para todos", confirmou ele. "Regina deixou uma confissão escrita. Parece que, no fim, o peso da consciência foi demais até para ela." Após o jantar, Miguel relutantemente aceitou ir para seu quarto, não sem antes fazer Ana Paula prometer que ainda estaria lá na manhã seguinte. Quando finalmente ficaram sozinhos, Bruno a convidou para a biblioteca, servindo-lhe uma taça de vinho enquanto se sentava na poltrona oposta. "Acho que nunca agradeci adequadamente", começou ele. "Por salvar Miguel, por trazer de volta a voz dele. Ele teria encontrado sua voz eventualmente", respondeu Ana Paula. Só precisava se sentir seguro. Bruno a observou por um momento,
como se reunisse coragem. Por que partiu? A pergunta pairou no ar, direta e inevitável. Achei que seria melhor para todos, respondeu ela finalmente. Especialmente para Miguel havia muita dor, muitas revelações. Pensei que vocês precisavam de tempo para curar as feridas sem complicações. Complicações? Repetiu Bruno, um leve sorriso nos lábios. É assim que vê o que aconteceu entre nós. Bruno, disse Ana Paula cuidadosamente. Quando descobri que minha mãe trabalhava aqui, que tinha alguma conexão com sua família, tive medo do que isso poderia significar. Nos diários de Silvia, ela mencionava você e Helena, falava de um amor impossível. E você pensou que eu poderia ser seu pai, completou ele, surpreendendo-a. Ana Paula assentiu, desviando o olhar. Também pensei nisso por um momento, admitiu Bruno. A maneira como Miguel se conectou com você, como se já fosse parte da família, parecia possível, mas as datas não fechavam. Eu tinha apenas 15 anos quando Helena trabalhava aqui, e embora eu realmente a admirasse de longe, nunca houve nada entre nós. Nos diários de Silvia, ela mencionava alguém chamado Ricardo, disse Ana Paula. Em conexão com Helena e você. Bruno suspirou profundamente. Ricardo Albuquerque era meu tio, irmão mais novo de meu pai. Era agressivo, controlador e desenvolveu uma obsessão por Helena. Ele fez uma pausa, como se escolhesse as palavras. Minha mãe, a primeira Silvia, protegia Helena dele, quando descobriu que estava grávida. Minha mãe ajudou Helena a fugir. E Regina? Regina sempre foi leal ao tio. Idolatrava-o, na verdade, quando minha mãe começou a investigar desvios nas empresas. Regina e Ricardo estavam juntos nisso. Depois que minha mãe morreu e meu pai adoeceu, Ricardo assumiu brevemente as empresas. Antes de morrer em um acidente de carro, Regina herdou tudo. O controle, os esquemas, os segredos. Ana Paula processava essa informação lentamente. Então Ricardo Albuquerque seria meu pai. É o que tudo indica, confirmou Bruno gentilmente. Helena fugiu para proteger você dele, e minha mãe a ajudou, pagando com a própria vida por essa interferência. Um silêncio pesado caiu sobre a biblioteca. Anos de perguntas finalmente encontravam respostas. Peças de um quebra-cabeça sombrio, enfim se encaixando. Isso muda algo para você? Perguntou Bruno finalmente. Sua voz quase um sussurro. Ana Paula ergueu os olhos, encontrando seu olhar. O que quer dizer? Quando partiu, deixou uma carta. Nela dizia que precisava ir porque não queria confundir os sentimentos que estavam nascendo entre nós com a busca por suas origens. Bruno se levantou, aproximando-se lentamente. Agora que conhece a verdade, esses sentimentos mudaram. Ana Paula sentiu o coração acelerar. Durante 5 anos tentara se convencer que o que sentira por Bruno fora apenas confusão, gratidão, talvez até um desejo inconsciente de pertencimento, mas a verdade era muito mais simples e, ao mesmo tempo, mais complexa. Não, respondeu finalmente. Não mudaram. Bruno tomou suas mãos entre as dele. Miguel sente sua falta. Esta casa, este jardim, nunca foram os mesmos sem você. Vocês parecem ter se saído muito bem, disse ela, tentando aliviar a tensão com um sorriso. As rosas azuis estão magníficas, porque sempre soubemos que você voltaria para vê-las algum dia, respondeu ele. Pelo menos, era o que esperávamos. Daquela vez, quando Bruno se ajoelhou diante dela e tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Não houve hesitação em sua voz, nem dúvida em seu olhar. Ana Paula Nascimento, você voltaria não apenas para ver as rosas, mas para ficar, para fazer parte desta família que já é sua, dentro da caixa. Em vez de um anel tradicional, havia um delicado anel de prata com uma pequena rosa azul de cristal. Ana Paula sentiu lágrimas se formando em seus olhos, enquanto estendia a mão, permitindo que ele deslizasse o anel em seu dedo. A resposta estava em seu sorriso, em seus olhos, no modo como seu coração parecia finalmente encontrar paz. Lá fora, sob o luar, as rosas azuis balançavam suavemente na brisa noturna, testemunhas silenciosas de como o impossível pode florescer quando cultivado com amor e coragem.